Quarta-feira é dia de música e é um dia que eu escolhi para compartilhar um pouco do que eu estou escutando com vocês. E hoje, antes de mais nada, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas, porque isso ajuda o meu canal. Até porque nós não temos a grande mídia, a gente tem só a força de vontade e o apoio de quem nos assiste. Então deixe o seu like e compartilha. Hoje, eu vou falar sobre uma das cantoras e um dos álbuns mais importantes dessa cantora, que é uma das mais importantes e enigmáticas vozes do rock brasileiro. Eu estou falando da Rita Lee. E estou falando especificamente de uma fase da cantora, a fase conhecida como Tutti Frutti. E especificamente hoje eu vou falar de um álbum que é considerado o melhor, ou que mais rendeu dessa fase, que é o álbum chamado Fruto Proibido, de 1975. Bom, para quem já deve saber um pouco da história, a Rita Lee ela fez parte de uma banda que é muito importante para a música brasileira, chamada Os Mutantes. Só que em um determinado momento ela saiu da banda, né? Ela não esteve mais. E ela tentou galgar ou caminhar com as próprias pernas, tendo novos rumos ali, digamos assim. Fez alguns álbuns, fez um álbum até em dupla com outra cantora. Além disso, ela, um pouco tempo depois, ela se juntou ali com pessoas que tinham um grupo para ser a banda que acompanhava ela. Essa banda, esse grupo se chamava Tutti Frutti. E durante o período de 1973 a 1978, esse grupo foi a banda que acompanhava a Rita Lee nos shows e, consequentemente, também nos álbuns. Essa banda teve uma formação clássica, que era o Carlini na guitarra, que era a figura talvez mais importante desse grupo, uma liderança, o Marcucci no baixo e o Franklin Paulillo na bateria. Eles gravaram juntos com a Rita Lee alguns álbuns. Podemos citar, inclusive, Atrás do Porto Tem uma Cidade, O Fruto Proibido, Entradas e Bandeiras, Babilônia, e ainda teve a gravação de álbum ao vivo, que foi o Ré Festanza, um álbum em que a Rita Lee e o Gilberto Gil ali compartilhavam o palco, inclusive as bandas que acompanhavam os respectivos cantores. Bom, o primeiro álbum é o Atrás do Porto Tem uma Cidade. É um álbum de estreia desse momento da carreira da Rita. É um álbum, inclusive, que tem uma curiosidade, dita pelo próprio Carlini, que o baterista, que fazia parte, antes do Franklin entrar na banda, não se deu muito bem com o lance do estúdio, ficou um pouco nervoso e acabou não continuando. E para a gravação do primeiro álbum, Atrás do Porto Tem uma Cidade, eles acabaram tendo que ter alguns bateristas para fazer ali as faixas. Uma faixa muito marcante desse álbum se chama Mamãe Natureza, que é a grande faixa, digamos o single, A gente fala isso hoje, mas na época não tinha a música de trabalho, o single, a música que talvez mais tocou, seja mais conhecida desse álbum. Depois deste álbum, nós temos o álbum que é o objetivo aqui do nosso vídeo hoje, O Fruto Proibido, de 1975, álbum lançado pela gravadora Som Livre. Bom, esse álbum tem uma importância muito grande para a música brasileira. É um álbum que, inclusive, ocupa aí as listas de rankings de melhores álbuns da música brasileira, melhores álbuns de rock. Naquela lista dos 100 melhores álbuns da revista Rolling Stone, O Fruto Proibido, de Rita Lee Tutti Frutti, ocupa a posição 16. É o 16º melhor álbum da história da música brasileira, segundo lá a curadoria da revista Rolling Stone. Acho, inclusive, que poderia estar num lugar mais acima. Acho que é um álbum que ele é muito bom. Ele é perfeito. Ele é a cara da Rita Lee. Ele tem todos os aspectos dessa cantora tão importante, dessa figura tão enigmática para a nossa música, para a nossa cultura. Bom, o álbum é dividido em 9 faixas. Tem mais ou menos a duração de 35, 37 minutos. E tem algumas músicas que são muito marcantes na carreira da Rita Lee. Bom, uma delas é a música de abertura do álbum, Agora Só Falta Você. Uma música que, inclusive, ela canta,
é um verso que as pessoas adoram utilizar, né? Um belo dia resolvi mudar e sem ligar para o que ia acontecer, né? Uma música que faz referência a uma mudança de estilo, a uma mudança de perspectiva sobre o mundo, né? Uma música até bem filosófica, digamos assim. E é uma música que é muito importante para a carreira dela, né? É uma música aí que é um dos hinos da Rita Lee, digamos assim. Depois, né, tem outra música que eu considero importante, que é a música título do álbum, né? A música título, que dá título ao álbum, né? É uma música que tem uns arranjos de teclado, inclusive quem fez, né, o teclado, o órgão desse álbum foi um músico, um multi-instrumentista chamado Manito, né? Ele foi quem fez ali os arranjos, porque não teve só bateria, baixo e guitarra, tiveram outras coisas. Uma música que para mim é a melhor música do álbum, é a minha música preferida do álbum, esse tal de Rock and Roll, que inclusive pessoas que eram jovens à época dizem que essa música era odiada pelos pais, porque ela representava um enfrentamento ao moralismo da época, o moralismo de plantão. Lembremos que estávamos em 1975 no auge de uma ditadura civil-militar, talvez já em processo de crise, mas ainda tinha ditadura civil-militar. E além de reprimir movimentos contestatórios, a ditadura civil-militar também se caracterizava por ser moralista, por esse teor moralista. Então, a música bate de frente com o status quo da época, né? O estabelecido, a ordem estabelecida da época, do ponto de vista dos costumes, da moral. E além dessa música, tem a música talvez que seja a música mais marcante da carreira da Rita Lee, né? A música chamada Ovelha Negra, que é a música que fecha o álbum. Nada melhor, né? Inclusive, a música de fechamento do álbum ser essa música. Essa música que, inclusive, é muito caracterizada como uma música que conta meio que a vida dela, né? A postura, a posição que ela tomou, né? De cantar, de tomar uma postura diferente, de fazer outra coisa, que não era aquilo que o pai dela, que a família dela queria, né? É uma música, inclusive, que tem um solo de guitarra que é bem bonito, bem marcante, bem característico, né? A música vai terminando, né? E o solo vai fazendo aquele final da música. E esse solo, inclusive, não iria entrar na música. Segundo o próprio guitarrista, ele insistiu para se ter e o produtor acabou aceitando e foi ali nos finalmente, já quando já ia para a gravadora e tal, né? Então quase não entra aquele solo. E assim, é um álbum talvez um dos mais importantes da história da música brasileira, sem sombra de dúvidas. Um dos mais importantes da história da Rita Lee, sem sombra de dúvidas. É um álbum que tem muito essa característica dela. É um álbum de rock, musicalmente muito bom. E que é dançante também. Que tem esse elemento de ser um álbum dançante. E de um álbum que tem uma identidade muito própria. É a cara da Rita Lee, né? Um álbum que tem uma identidade própria. Não é todo artista que consegue dar uma assinatura tão interessante, né, de assinar, de trazer suas influências, mas de ali dar sua cara, dar sua assinatura para o que está fazendo. Isso é o que de fato fazem os grandes artistas da música, né? Então, escute esse álbum, se você é mais jovem e não escutou, trate de escutar, você está perdendo tempo, se você gosta de rock, vá lá nas suas plataformas de música, tem disponível em todas. Hoje a gente tem muito mais acesso à música do que há outros tempos atrás. Se você escutou, só escutou algumas faixas, vai escutar. Não se perca nessa lógica do Spotify, das playlists. Escute o álbum. O álbum conta um momento do artista. O álbum conta uma história, o momento ali que ele estava vivendo, as influências, o que ele estava ouvindo, o que ele estava lendo, o momento da vida dele. Então, ouvir o álbum, eu acho que tem essa beleza, porque ele dá uma ideia de todo e dessa proporção do que o artista estava ouvindo, estava lendo, estava conversando, das influências que ele tinha na época. Então, ouçam esse álbum, O Fruto Proibido, de Rita Lee, de 1975, de Rita Lee Tutti Frutti. E se você gostou desse conteúdo, desse canal, me siga nas outras redes sociais, eu estou no Instagram e no TikTok. Além disso, deixa seu like, rapaz. Eu nunca lhe pedi nada. Inclusive, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Até a próxima, a gente se vê por aí. Saudações.